Então, hoje a gente vai corrigir o exercício semana passada e dar continuidade ao conteúdo. Vocês viram que eu coloquei lá a avaliação de vocês, né, como será no segundo bimestre. As entregas dos exercícios valerão 4 pontos e vocês terão, no segundo ano, vão fazer um trabalho que eu vou passar para vocês. Vocês vão fazer um poliedro com a aresta na medida que eu vou passar, tá? Eu vou determinar qual poliedro. Vocês podem fazer de papel, de EVA, de papelão, do jeito que vocês quiserem, mas tem que estar bonitinho. Vocês vão tirar foto dele, da medida que vocês fizeram, e tirar foto com vocês, né? Porque eu quero ver vocês, e mandar valer um ponto. E uma prova valendo 5 pontos, no total 10, ok? Aí qualquer dúvida, eu só não tive tempo ainda, que a gente está numa correria, estou ajudando a montar os simulados, pessoal da apostila, e também a gente estava com reunião para organizar a questão, que tinha uma ata para responder da mudança do ensino médio que vai ocorrer. Então, está sendo bem corrido. Então, eu não tive tempo de preparar esse PDF, instrução para vocês fazerem esse trabalho, tá bom? Mas assim que eu puder, eu faço, mando para vocês. Vou dar um prazo legal para vocês enviarem, tá bom? Então, alguma pergunta antes da gente começar? Deixa eu ver se tem aqui no chat aqui da turma, do 2004. Não, só botou não. Alguma pergunta? Leide? Aqui também na 2003 não tem ninguém. Então, vamos lá. Vamos corrigir o exercício então, tá ok? Lembrando que o teste vai valer 5 pontos e é em cima dessa matéria que nós estamos vendo, geometria espacial, tá bom? Então, vamos corrigir. Qualquer dúvida, é só vocês falarem, tá bom? Hoje eu estou mais tranquila, que eu estou com canetas novas. Então, não vou ter tanto problema. Tinta faltando. Então, primeira questão. Calcule a medida da diagonal, da área e volume de cada um dos paralelepípedos retângulos representados abaixo. Então, o que a gente tem aí? Nós temos cubos, um cubo e 2 paralelepípedos. E a fórmula, vou botar aqui a fórmula para a gente lembrar, do cubo é a seguinte: a diagonal ela é a raiz quadrada de 3, certo? Diagonal do cubo. Deixa eu só confirmar aqui, que eu acho que essa é a diagonal, né? Diagonal do quadrado é a raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 3, a medida da área é 6 vezes a aresta ao quadrado, e a medida do volume é A ao cubo. Aí nós temos o paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Pega as 3 medidas dela. Lembrando que o cubo é aquele dado, tá? Todas as arestas têm a mesma medida, que é a A, que é a área, que é a A. Ok? Quando eu tenho um paralelepípedo, ele é como se eu tivesse pego o cubo e dado uma esticadinha nele. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu esqueci de pegar. Só um instantinho. Como eu fui na escola, consegui pegar esse material. Então, para vocês terem uma noção, aqui eu tenho um cubo, tá vendo? Um dado. E aqui eu tenho um paralelepípedo. Qualquer lado dele pode ser a base, tá? Sendo que a parte de cima, por exemplo, aqui, desse jeito.
Em cima é igual a de baixo, a da frente é igual a de trás, e da direita igual à esquerda, ou esquerda igual à direita. Vai depender da sua visão. Aqui no cubo, todas as faces são iguaizinhas, são quadrados, tá? Então, o paralelepípedo, ele tem 3 medidas. Essa e essa. Então, quando a gente calcula a diagonal do paralelepípedo, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Cada medida dessa aqui, que você vai levar ao quadrado, vai somar dentro da raiz. Quando eu quero medir a área total, como ela tem 2 faces iguais, a da frente é igual a de trás, como a gente viu aqui. A da frente é igual a de trás, tá? A de cima é igual a de baixo, a da esquerda é igual à direita. Então, eu boto 2 vezes A vezes B, que é a área do retângulo, mais A vezes C, mais B vezes C. E o volume é só pegar as 3 medidas, A vezes B vezes C. Essas são as fórmulas do cubo e do paralelepípedo. Essas fórmulas eu coloquei para vocês, de uma forma resumida, na semana passada, que tem as fórmulas da geometria plana e as fórmulas da geometria espacial. Tá? E a geometria espacial depende da geometria plana. Porque, por exemplo, aqui a gente precisa da medida da área dos lados. Então, cada lado é um retângulo, é geometria plana. Então, vamos lá. A primeira questão. A primeira figurinha que nós temos é um cubo. As medidas são 2,5, 2,5, 2,5 centímetros. Então, quer saber a diagonal, a área total e o volume de cada um deles. Então, primeiro aqui, a diagonal. A diagonal é só substituir o valor do A pela aresta. Vai ser 2,5 raiz de 3 centímetros. A área é só pegar 6 vezes o A ao quadrado. 6 vezes 2,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado, que eu já fiz a conta aqui, dá 6,25. Então, vai 6 vezes 6,25, que vai ser igual a 37,5 centímetros quadrados. E agora tem que tomar cuidado. A diagonal é a medida que vai daqui de trás para frente. É como se eu pegasse, enfiasse alguma coisa aqui nessa vértice da frente e saísse aqui embaixo atrás. Vendo? Então, a diagonal do cubo é uma distância. Então, é em centímetro. O volume, que é elevado ao cubo. O volume é a medida de A, 2,5 elevado ao cubo. Então, 2,5 elevado ao cubo dá 15,625 quê? Centímetros cúbicos. Isso aqui é muito importante. 1, 2, 3. Alguma dúvida? Podemos continuar? Pode continuar, professor. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. São 2 mouse aqui na minha mesa. Ninguém entrou dessa 2003. Você é o único que está assistindo a aula? É. Então vamos lá, continuando. Vamos para a letra B agora. A letra B, nós temos um paralelepípedo, que é mais ou menos isso aqui. Como se tivesse aquele desenhozinho, aquela figurinha que eu mostrei para vocês ali em pé. Ok? Então, as medidas são 2, eu vou botar 2,0 não. Aqui é 2 e aqui 2,5. Ou seja, quadrado na base. Não é isso aqui, porque isso aqui é retângulo, tá? É mais ou menos se estivesse em pé assim. Então, vamos lá. Tem as 3 medidas. Então, a primeira coisa que a gente calcula é a diagonal. A diagonal aqui
Como é um paralelepípedo, vai ser raiz quadrada de cada medida daquela ao quadrado somado. Então, vou pegar raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual a 4 mais 4 mais 6,25. Então, somando isso aqui, nós vamos ter 14,25. Pode deixar assim, porque dá 3,77, mais ou menos, aproximadamente isso. Então, a diagonal é raiz quadrada de 14,25. Ok? Tudo bem? Aí nós temos agora a área. A área é 2 vezes a multiplicação das medidas. Então, vai ser 2 vezes 2, mais 2 vezes 2,5, mais 2 vezes 2,5. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 4, 5, mais 5. 5 mais 5, 10, mais 4, 14, vezes 2, 28 centímetros quadrados. Aí, a gente tem agora o volume. O volume você vai pegar e multiplicar as 3 medidas. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2,5. 2,5, 2 vezes 2,5, 5 vezes 2, 10 centímetros cúbicos. Então, tá aí a questão, ok? Letra C. Letra C. Aí nós temos um paralelepípedo meio que deitadinho. Então, as medidas são 3, 1,5 e 2 centímetros. Então, a primeira coisa que pede é a diagonal. Então, é cada uma daquelas medidas elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual. 3 ao quadrado, 9. 1,5 ao quadrado dá 2,25. 2 ao quadrado, 4. Então, somando aqui, eu vou ter 13 mais 2,25, vai ser raiz quadrada de 15,25. Pode deixar assim, não tem problema. Que aproximadamente ficaria 3,9, o que é próximo de 16. Tá? Aí nós vamos agora para a área. Como é um paralelepípedo, então vou pegar 2 vezes 3 vezes 1,5, mais 3 vezes 2, mais 1,5 vezes 2. Então, a área vai ser igual, repito, 2, 3 vezes 1,5, 4,5. 3 vezes 2 dá 6, 1,5 vezes 2, 3. Então, nós temos 10,5, 13,5 vezes 2, 27 centímetros quadrados. Aí a gente passa agora para o volume. O volume você vai multiplicar tudo que está ali. 3 vezes 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 2 dá 3. 3 vezes 3, 9 centímetros cúbicos. Alguma pergunta? Posso continuar? Continuar então, ok? Segunda questão. Determine o volume de um paralelepípedo retângulo, sabendo que a medida de sua diagonal é 3 raiz quadrada de 10 decímetros. E as duas
de suas dimensões medem 4 e 7 decímetros. Então, vamos lá. Nós temos um paralelepípedo retângulo, significa que a base é um retângulo, tá? E aqui foi dado que a diagonal mede 3 raiz quadrada de 10. E tem duas medidas ali. Uma é 7 e a outra é 4. Falta essa outra medida aqui que eu vou chamar de x. Porque nessa questão está pedindo o quê? O volume. Determine o volume de um paralelepípedo retângulo. Como foi dado para a gente o valor da diagonal aqui, ó, a diagonal é 3 raiz quadrada de 10, através da fórmula da diagonal, a gente pode achar esse valor que está faltando. Então, eu vou pegar a fórmula da diagonal, que é raiz quadrada de... As medidas são a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3 raiz quadrada de 10. Então, a gente está querendo a medida de x. Vou chamar de a. Então, vou substituir aqui o a por x. A medida de b, 7 ao quadrado. Medida de c, 4 ao quadrado. Aí, a maioria das pessoas, e agora? O que a gente faz? Tem raiz aqui, tem raiz ali. Quando a gente tem x ao quadrado igual a 9, esse 2 não passa para o outro lado como raiz quadrada? Não é assim? A gente faz em álgebra. A gente pode fazer o inverso também. Ele passar para cá de raiz para potência. Então, essa raiz ali, ela vai sair desse lado e vai passar para o lado de lá. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado mais 7 ao quadrado dá 49. 4 ao quadrado dá 16. Isso aqui vai ser igual a quê? 3 vezes raiz de 10 elevado ao quadrado. Então, repito, x ao quadrado mais 49 mais 16 dá 65. 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, a raiz corta e o 10 sai da raiz. Então, eu vou ter x ao quadrado igual 9 vezes 10, 90. O 65 passa para o outro lado negativo. Eu quero x, então vai dar 25. Então, qual é a raiz quadrada de 25? X é igual a 5, e aí tem centímetros, deixa eu ver, tem decímetros. Então, agora eu vou calcular o volume, que já que eu tenho as três medidas. Tenho o 5, tenho o 7 e tenho o 4. Multiplicando 35 vezes 4, 140 decímetros cúbicos. Ok? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Esqueci de fixar minha tela para sair na gravação. Não? Então posso continuar, né? Então, vamos à terceira questão. Deixa eu ver outra caneta. Calcule a medida da diagonal, a área total e o volume de um cubo, cuja soma das medidas das arestas é igual a 48 centímetros. Aí, gente, se eu tenho que a soma de todas as arestas é igual a 48 e o cubo tem todas as arestas com a mesma medida, eu tenho que saber primeiro quantas arestas tem um cubo. Aí a gente já viu que tem 4 em cima, 4 embaixo e 4 em pé, que dá um total de 12 arestas. Então, para eu calcular a medida da aresta desse cubo, eu vou pegar A é igual a 48 dividido por 12.
Então, a medida da aresta vai ser igual a medida é 4 e a unidade de medida é centímetro. 4 centímetros. Agora eu posso calcular o que está pedido, a diagonal, a área total e o volume desse cubo. Então, vamos lá. A diagonal vai ser 4 raiz quadrada de 3 centímetros. A área é 6 vezes 4 ao quadrado. 6 vezes 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 16, 60, mais 36, 96 centímetros quadrados. E o volume? 4 vezes 4, ou seja, 4 ao cubo, é mais fácil. Que vai ser igual 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Está aqui as 3 medidas que foram pedidas. Tudo bem? Agora vamos a essa outra questão. As canetas acabaram, tem que pegar a caneta nova. Vou fazer o desenho aqui. Vou pegar uma caneta colorida. Tá? A quarta questão é uma figura que parece um H. Essa figura é mais ou menos assim. Deixa eu fazer o desenho aqui. Fazer o desenho nas medidas certinhas que eu tenho aqui no quadriculado. Então, fica um H certinho. Aí o que acontece? Aí dá as seguintes medidas. Tá igualzinho a figura. Aqui é A e A. Aqui é daqui para cá 3A. Todas essas medidas em pé são iguais. E mais o que dá ali? Dá. Aqui também é 3A. Se aqui é 3A, então significa que aqui é A. Esse vão é A, aqui A. E também, como é A nessa distância, aqui é A. Então, como é que fica mais fácil de fazer para calcular o volume dessa figura? Dividir ela em 3 partes. Eu vou ter a primeira, a segunda e a terceira. Sendo que a primeira e a terceira são iguais. É como se você pegasse um bolo e partisse. Entendeu? Então, na hora de fazer o cálculo, eu vou calcular o volume da primeira, que é a mesma coisa que o 3, são iguais. Então, o volume é a multiplicação das 3 medidas. Aqui também, que eu esqueci de colocar, aqui também, essa medida aqui é 3A. Ok? Então, eu vou ter a medida dessa parte aqui, A, vezes a altura que é 3A, vezes a profundidade que é 3A. Então, o volume da primeira ali vai ser 3 vezes 3, 9. A vezes A ao cubo. Então, V1 é a mesma coisa que V3. O volume do primeiro é a mesma coisa do volume do terceiro. Aí vamos para o V2. Aí nós temos essa medida aqui, que é A. Essa medida aqui, que é A também. E mais a profundidade, que é 3A. Então, nós vamos ter 3A vezes A ao cubo. Então, o volume total dessa figura vai ser o volume 1, que é 9A ao cubo,
O volume 2, que é 3A ao cubo, mais o volume 3, que é a mesma coisa que o primeiro, 9A ao cubo. Como está somando, então é só você somar os números e... Ai, não, né? Volume é multiplica. Ah, não, gente, peraí. Eu estou fazendo uma embolação aqui, você vai somar mesmo, tá? Porque são 3 partes que a gente pegou. Então, 9 mais 9, 18, mais 3, 21. Então, o volume daquilo ali é 21 ao cubo. A opção a marcar aí seria a letra B. Aí chegamos à quinta questão. A quinta questão, nós temos um porta-lápis. No formato de um cubo, que eu vou tentar fazer esse desenho aqui, que é complicado. Mais ou menos assim. É tipo esse porta-caneta aqui, tá vendo? De caneta. Então, o que é nessa questão? Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir, como está no desenho aí. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior é 12, a aresta do menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi... Então, nós podemos dizer que esse objeto tem essa parte de fora, que eu vou chamar de volume 1, e essa parte de dentro, que eu vou chamar volume 2. Então, o volume da madeira que foi usado vai ser o quê? O V1 menos o V2. Se eu vou tirar essa parte de dentro, então calculo o volume do grandão e diminuo do volume do pequeno. O V1, a aresta dele, está dizendo aqui, que é de 12 centímetros. E do pequeno, 8. Então, vai ser 12 ao cubo. 12 ao cubo é igual a 1.728 centímetros cúbicos. O V2, o menor, é 8. 8 ao cubo é igual a 512. Então, o volume ali de madeira que vai ter para construir isso aí, vai ser necessário, vai ser 1.728 menos 512. 1.728 menos 1.512 dá 1.216 centímetros cúbicos. Daí a resposta final. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar. Eu só vou fechar a 2003 aqui, porque senão fica prejudicando o computador com muita coisa ligada ao mesmo tempo. Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu apagar. Leide, você trabalha durante o dia? Trabalho, professora, trabalho. Deixa eu ver aqui no chat que eu não vi. Ah, tá. Então, esse horário é o melhor para você, né? Esse horário geralmente é o horário que eu tô saindo, que eu trabalho em casa, entendeu? Aí já é o horário que eu tô Minha saindo. caixinha de rigor. Não ouvi o que você falou. Fala. Esse horário geralmente é o horário que eu tô já entrando pra dentro de casa, então dá pra fazer aula de boa esse horário. Ah, tá. E você, Pedro, trabalha durante o dia? Ah, tá. Então, para você, durante o dia, qualquer horário, não teria problema, né?
Porque, pelo que eu estou vendo, vários alunos do integral estão trabalhando. Ah, tá. Então, esse horário é o melhor para todo mundo, né? Deve ser, né? O 5h30, 6 horas. Porque tem que ver esse povo que não está participando. Vou ver o pessoal, porque agora nossas aulas vão ser às quintas. Por quê? Eu tenho que fazer junto com o pessoal da noite. Na terça-feira bateu o horário. Eu tenho que montar um monte de coisa aqui. Aqui tem um computador ligado, um notebook, 2 webcam, microfone. Então, é toda uma parafernália para poder a gente conseguir dar essa aula, entendeu? Aí, eu tenho que fazer no mesmo dia do terceiro e eu dou aula para o terceiro à noite. Então, na quinta-feira fica melhor, porque aí eu não posso dar mais aula para eles na terça, porque está batendo o horário do pessoal presencial. Então, tá. Então, nossas aulas vão ser todas as quintas agora, tá bom? Então, vamos lá. Ainda tem mais 2 questões, ainda tem a matéria nova. 6ª questão. O volume de uma caixa cúbica é de 216 litros. A medida da sua diagonal em centímetros é... Então, a gente tem aqui um cubo e o volume dele é de 216 centímetros... Não, peraí, estou na questão errada. Litros. Aí vai entrar o que eu ensinei semana passada. Quando a gente trabalha com unidade de medida, a gente tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Quando a gente trabalha em distância, com distância a gente usa isso aqui. Comprimento, altura. Quando a gente trabalha com área, é tudo elevado ao quadrado. E quando a gente trabalha com volume, é tudo elevado ao cubo. E um dos grandes erros da maioria em peso das pessoas é acharem que 1 litro e 1 metro cúbico é a mesma coisa. E não é. 1 litro equivale ao decímetro cúbico. Então, se você tem o valor em litros, você quer saber qual é em centímetros, isso aqui é a mesma coisa que 216 decímetros cúbicos. Tem que ter isso, e isso é uma pegadinha que normalmente cai em concurso e cai em vestibular e Enem. As pessoas não se tocam que o litro é o decímetro cúbico. Ok? Aí, a resposta que é no final em centímetros. Então, primeiro a gente vai fazer o cálculo do jeito que está e, por fim, a gente faz a transformação. A gente sabe que o volume, a fórmula do volume é A ao cubo. Então, eu vou pegar A ao cubo, vai ser igual a 216, que é a medida do volume desse cubo. Esse trecho que está em forma de potência passa para o outro lado como raiz cúbica. Aí você tem que calcular quanto que é a raiz cúbica de 216. Se você não souber, você faz assim, ó, 216. Tem que ser sempre pelos primos, começando pelo 2. Por 2, vai dar 108. Ainda dá por 2, que dá 54. Dá por 2, que dá 27. Não dá mais por 2. Agora vai por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Como aqui a raiz é... Achei estranho. Como a raiz aqui é cúbica, eu pego de 3 em 3 números iguais. 2 números 3, 3 números 3. Então, vai sair um 2, vai sair um 3. 2 vezes 3, 6. Então, a raiz cúbica de 216 é o número 6. Então, eu sei agora... Deixa aqui, depois eu apago. Agora, eu sei que a aresta mede 6 o quê? Decímetros. Só que a resposta quer ela em centímetros. Aí a gente tem metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu estou aqui.
e quero passar para cá. Então, a vírgula vai andar para a direita. Como eu estou na medida de distância, não tenho 2 nem um 3 aqui em cima, cada um eu só ando uma casa com a vírgula. Então, o 6, a vírgula está escondida aqui depois dele, vai para lá. Completo com 0 é igual a 60 centímetros. Ok? E a última. Caraca, a caneta nova acabou com o meu quadro. Então, a última é a seguinte. Ai, meu Deus do céu. Desenha isso aqui. Peraí. 7. Tentar desenhar mais ou menos, tá, gente? É mais ou menos isso aqui. Cinco, 5. E ali 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3 e assim vai. Aí a questão pede o seguinte: o volume do sólido planificado ao lado ou abaixo, né? Nós temos aqui um prisma de base triangular. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Tem. Esse aqui. Um prisma. Por que ele é um prisma? Porque as suas bases são polígonos e são iguais. De cima é igual de baixo. E suas faces laterais são retângulos. Por isso que ele é chamado de prisma. Então, o volume de um prisma, ele é sempre dado por área da base vezes a altura. Aí nós temos a base aqui, um triângulo equilátero, que tem as 3 medidas iguais. A forma da área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Essa fórmula está numa daquelas folhas que eu passei para vocês, planilhas. Planilha não, material com fórmulas de geometria plana. Fica muito mais fácil quando você já sabe. Porque se você não souber essa fórmula, você ia ter que calcular a altura, porque aí é base vezes a altura dividido por 2. Ia te dar um trabalhão. Então, assim fica mais prático. Então, o volume vai ser a área da base. Qual é o lado da base? 5 centímetros. Então, é 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4, vezes a altura, que é essa aqui, ó. 4 raiz quadrada de 3. Então, o que a gente pode fazer aqui? Esse corta com esse, porque está multiplicando. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 vezes raiz de 3, o 3 foge da raiz. Então, nós temos 25 vezes 3, 75, só que não tem unidade de medida aí, né? Não tem. Então, é 75 o volume desse sólido. Ok? Alguma pergunta? Olha agora o cálice para todo sempre. Então, nós vamos continuar o assunto, tá bom? Só um instantinho, pegar minha cadeira de volta. Agora nós vamos falar sobre cilindros. Cilindro, vou pegar minha caixinha aqui de figurinhas, tá? Essa figurinha linda aqui, parece uma latinha de refrigerante azul, tá? Ou um rolinho de papel higiênico. Então a gente vai falar sobre essa figura geométrica, tá? Então deixa eu botar aqui para apresentar. Aqui não tem ninguém, deixa eu botar aqui para o Pedro. Deixa eu ver se tem mais alguém com o Pedro ou se é só o Pedro. O Pedro. Deixa eu pegar aqui o material, só um instantinho, tem que baixar. E aqui eu esqueci de deixar aberto. Geometria.
botar aqui para apresentar no 2004, para ter compartilhar a tela. E aqui também. Então, vamos lá. Geometria espacial, corpos redondos, cilindros. A gente falou sobre poliedros na última aula e agora a gente vai falar sobre os corpos redondos. Porque, na verdade, eu estou seguindo o material, o conteúdo da apostila. Então, ele não fala sobre pirâmide agora. Vai falar mais para frente, tá? Então, a gente vai ver corpos redondos, tá? E depois a gente volta no poliedro, que é a pirâmide, tá bom? Que a pirâmide é da geometria espacial a mais chatinha de todas elas. Mais enjoadinha para se fazer os cálculos. Então, vamos lá. Os corpos redondos, também chamados de sólidos de revolução, são objetos de estudo da geometria espacial. São eles sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas. Estão bastante presentes no nosso dia a dia, em objetos como bola de futsal, um chapéu de aniversário, uma lata de refrigerante, etc. Os sólidos geométricos considerados corpos redondos são a esfera, o cilindro e o cone, como vocês têm essa figura aqui do lado, tá? Aí nós temos, são eles, o cilindro, a esfera, que todo mundo chama de bola, e o cone, tá? Estudar os corpos redondos e conhecer suas características e propriedades permite-nos representar, teoricamente, uma grande quantidade de elementos da vida cotidiana. Aí nós temos o rolo de papel higiênico, é um cilindro, o globo é uma esfera, a lata de refrigerante é um cilindro, o cone, que nem preciso falar o quê, aquela taça ali que tem o formato de um cone, a bola de futebol, todos esses são figuras, são sólidos redondos, são corpos redondos porque tem alguma parte arredondada. Cilindro. O cilindro é caracterizado por ter duas bases circulares de mesmo raio. Vocês estão vendo aí no desenho, tá? Nós temos a base de cima, baixo e de cima. São iguais no cilindro, tá? Tem a mesma medida e o mesmo raio, tá? O cilindro pode ser classificado como reto ou oblíquo. O cilindro oblíquo é porque ele deu uma inclinadinha, tipo a Torre de Pisa, né? E o cilindro reto é aquele que está em pezinho, como aquela figurinha no início que eu mostrei para vocês. Vamos lá. A superfície do cilindro é formada por duas partes planas, que são as bases, e uma parte não plana, arredondada, que é a superfície lateral. A altura do cilindro é a distância entre os planos da base, tá? A distância daqui para cá, como vocês têm aqui, engraçado que no meu notebook as cores ficam diferentes. A distância da base de cima para a base de baixo é a altura. Então, se a gente voltar naquele cilindro que está oblíquo, a altura dele não é esse eixo. A altura dele tem que ser perpendicular à base, tá ok? Então, aqui nós temos o cilindro e temos a forma planificada do cilindro. Ele é aberto. Se você pegar uma lata de refrigerante, cortar e abrir, tirar as duas tampinhas, né, de cima e de baixo, e abrir a lateral, fica nesse formato que vocês estão vendo aí. Elementos. A reta que passa pelos centros das bases de um cilindro é chamada de eixo do cilindro. Oi. Os segmentos paralelos, deixa eu só botar um repelente aqui no meu pé que está me matando. Os segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são pontos das circunferências das bases, são chamados de geratriz do cilindro. Então, vamos lá. Olhando aqui a figura, tá?
Deixa eu pegar os dois nós aqui. Então, nós temos aqui, ó, de O a O', nós temos o eixo. As bases, círculo de cima e o círculo de baixo. A geratriz é essa linha do lado do cilindro, que quando você olha o cilindro de perfil, você vê um retângulo, na verdade. Então, seria esse cilindro, como ele é oblíquo, ele não é a altura, mas se o cilindro for reto, a geratriz e a altura é a mesma coisa, tá? Então, é essa medida dessa linha aqui, que é chamada de geratriz, ok? Secção meridiana. É a interseção do cilindro com um plano que contém o seu eixo. A secção meridiana de um cilindro reto, é um retângulo. Se você pegar um cilindro, como essa figurinha aqui, que eu mostrei para vocês, se eu partir ela ao meio certinho e virar para vocês, o que vocês vão ver é um retângulo. Tá vendo aqui, ó? O desenho que tá mostrando? Engraçado como é que o notebook a cor fica completamente diferente. Tá vendo aqui, ó? Se você partir o cilindro no meio, a forma que fica para você é um retângulo. Aí nós temos aqui os dois raios, que é o raio mais raio, né? E a altura. Tá? Aqui, ó. Os raios, somando dá 2, e a altura. A secção meridiana de um cilindro reto é um retângulo. Se a secção meridiana de um cilindro reto for um quadrado, dizemos que esse cilindro é equilátero e a altura é igual a 2r, ok? Que aí, no caso, você vai ter uma secção meridiana quadrada. E aqui são as fórmulas. Essas fórmulas é que são importantes para vocês gravarem. A área do círculo ela é dada por πr ao quadrado, tá? Aqui. Vocês têm um círculo aqui. Vou pegar aqui outro mouse aqui. Então, são duas bases. Se você quiser saber a área total, você vai pegar... Aqui tem a fórmula, você pode fazer sem ser por essa fórmula. É só calcular a área de uma base, multiplicar por 2 e somar pela área lateral. Uma coisa importante aqui é a área lateral, tá? Você vê que essa parte aqui desse retângulo, a base do retângulo, ele contorna o círculo. E o comprimento de um círculo é dado por 2πr. Então, a área lateral vai ser a base, que é 2πr, do retângulo, vezes a altura, que é h. Então, essa aqui é a fórmula da área total, que você pode fazer separadamente, calculando os círculos depois do retângulo e somando. E o volume vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, essas são as fórmulas que nós temos de áreas e volumes do cilindro. Ok? Então, vamos ver um exemplo que eu passei para vocês na folha, para a gente encerrar. Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, ok? De como resolver exercício para encerrar, que vocês já devem estar cansados, né? A gente já tem praticamente quase 1 hora de aula. Então, é só para a gente poder ver um exemplo, para vocês não ficarem cegos para fazer o exercício, sem conseguir entender como fazer. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, lá no plano de aula, que tinha assim, exercício resolvido, que eu tirei do livro, os exercícios para vocês fazerem. O primeiro exemplo que eu peguei foi assim: quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a embalagem cilíndrica indicada abaixo? Então, nós temos o seguinte cilindro. Tá? Aqui está dizendo que o diâmetro mede 8
centímetros. E a altura, 19 centímetros. Então, nós temos nesse cilindro a altura, que é igual a 19 centímetros. E se o diâmetro, que é a medida daqui para cá, é 8, qual é a medida do raio? O raio é a metade, 4 centímetros. Então, está querendo a área total que vai ser necessária para se calcular. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a área da base. A área da base é πr ao quadrado. Então, eu vou ter aqui π vezes 4 ao quadrado, que é o raio. 4 ao quadrado, 16. Então, é 16 π. A área lateral, ela é dada por 2πr vezes a altura. Tudo são as fórmulas que a gente viu. Então, vai ser... Vocês não precisam substituir o π. Pode deixar o π, a não ser que a questão peça seja necessário isso. Tá? Π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 19. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 4, 8. 8 vezes 19, 80, mais 72, 152. Π. Então, deixa eu só confirmar aqui, para isso mesmo. 152 π. Então, qual vai ser a área total? Vai ser 2 vezes a área da base, porque é a base de baixo, a base de cima, que é 2 vezes 16 π, mais a área lateral, que é 152 π. Como os dois têm π, a gente pode somar 2 vezes 16, 32 π. A outra está perguntando se acabou agora. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Tem ninguém deu 2003 na sala. Eu só ver aqui o que estão falando aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, somando, eu vou ter 184 π centímetros quadrados de material que a gente vai ser necessário. O que acontece é, por exemplo, se você vai comprar, eu quero fazer um cilindro de papelão. Você não vai chegar de papel Paraná, vamos supor assim. Você não vai chegar na papelaria e vai pedir, me dá 184 π. Não. Aí você tem que substituir o π por 3,14. Tá com o rádio ligado, Carlos? Entendeu? Aí você multiplica, você vai saber quanto você vai precisar de material para fazer essa caixa. Ok? Então, a próxima questão. Cadê a tampa da caneta? Deixa eu apagar aqui. Pô, foi mal pela demora aí, professor. Eu botei pra despertar 6h30, verte 5h30, viajei. Viajou mesmo. Vamos lá. A próxima. Próxima questão que eu passei como exemplo foi a seguinte. Qual é a capacidade de um copo cilíndrico medindo 8 centímetros de diâmetro e 11 centímetros de altura? Então, nós temos um copo cilíndrico. Ele tem aqui, foi dado que medindo o diâmetro é igual a 8 centímetros e a altura igual a 11 centímetros. Se o diâmetro, que é essa medida aqui, é igual a 8, o raio é o quê? 4. Porque o raio é a metade do... Eu tenho um círculo, aqui é o centro. Isso aqui é diâmetro. Diâmetro são o quê? 2 raios. Então, se eu tenho que o diâmetro é 8, o raio é 4. Se eu tenho que o diâmetro é 10, o raio é 5. Se eu tenho que o diâmetro é 20, o raio é 10. E assim sucessivamente. Continuando.
Aí a pergunta é, qual é a capacidade de um copo medindo o diâmetro 8 e a altura 11? Então, nós temos que o volume ele é dado por π, área da base, vezes a altura. A área da base é o quê? πr ao quadrado vezes h. Então, aqui, eu vou pegar, repito π, o r é 4 e a altura 11. Então, o volume aqui vai ser 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 11, 160, 171. 171 π, o quê? Centímetros cúbicos. Mas, nessa questão, está querendo saber não, mudei aqui, 176. Está querendo saber, substituindo π. Aí aqui fala assim, use π igual a 3. Então, a gente vai pegar 176 e multiplicar por 3. Então, nós vamos ter 176 vezes 3, 300... Eu vou fazer de cabeça aqui para imaginar. 370 vezes 3, 210. 6 vezes 3, 18. Então, 8, 2, 5. Então, dá 528, certinho. Então, 528, o quê? Centímetros cúbicos, ou que equivale centímetros cúbicos a ml. Ok? Porque o decímetro é litro. E o centímetro é ml. Então, vamos lá. Continuando. Acho que é só esse ou tem mais algum? Acho que não passei mais nada não, né? Deu para vocês entenderem, compreenderem a matéria? Hein? Alguma pergunta? Então, a gente pode encerrar. Não, professora, deu para entender. Então, a gente pode encerrar, então, né? Já vimos 2 exemplos de área e de volume, para não ficar tão cansativo.